Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje teremos uma continuação à nossa minissérie sobre instalações prediais hidrossanitárias. Hoje veremos então a parte de água quente. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode estar curtindo, compartilhando e também comentando nesse vídeo. Esta é uma minissérie em que a gente não vai estar ainda mexendo no software, mas que traz conteúdos necessários para que a gente esteja realizando esses tipos de projetos. Caso você queira mais conteúdos como este, você pode inclusive estar comentando logo abaixo deste vídeo. Mas vamos lá! Primeiramente, agora a gente segue a NBR 5626 de 2020 para as instalações de água quente e que ela entra em vigor com a extinção da antiga NBR 7198 de 1993. Daí, com essa implementação, alguns pontos foram atualizados e eu trouxe aqui de forma bastante resumida quais que são os principais pontos. Primeiramente, antes, o tempo de espera para a água quente chegar ao ponto de uso era de 20 segundos. Agora, o tempo deve ser o menor possível e deve ser especificado pelo projetista em projeto, mas a norma ela não diz quanto, ela só diz que o tempo deve ser o menor possível. Inversores de frequência para bombas que alimentam chuveiros não são mais mandatórios, apesar de seu uso ainda ser recomendado. O anexo sobre ruídos e vibrações tornou-se informativo e não mais normativo, ou seja, não é mais regra, mas deve-se atentar para a boa prática. Eu coloquei aqui a imagem do inversor de frequência para bombas, que acaba sendo utilizado principalmente em motores de indução para alimentação de pressurização da água, né, ali para o chuveiro. E também eu coloquei aqui uma imagem do manual técnico da Tigre, em que a gente tem aqui a chegada aqui da água através do boiler. Daí a gente tem, através do boiler, a gente tem aqui a parte do respiro, como se fosse uma ventilação, para quando a gente tem o superaquecimento da água, ter ali o escape do vapor. E daí a gente tem aqui também o esquema de ligação com o misturador aqui deste chuveiro. A gente vai estar se aprofundando nesse tipo de desenho, inclusive depois, mas vamos lá. E continuando, daí outras normas que estão contidas na 5626 de forma referenciada, essas referências incluem a NBR 16.824 de 2020, versão corrigida, a versão 2 de 2020, que inclui sistemas de distribuição de água em edificações, prevenção de legionelose, princípios gerais e orientações. E também outra referência é a NBR 16.782 de 2019, conservação de água em edificações, requisitos, procedimentos e diretrizes. Como resumo geral, a nova NBR 5626, que fundiu a parte de água fria com a NBR de água quente, agora com relação à parte específica de água quente dessa norma, a gente tem como resumo o maior foco na qualidade da água, ou seja, a potabilidade, maior foco em vida útil, operação, uso e manutenção. E a gente tem também que essa norma ela estabelece temperatura máxima para água quente em 70 graus Celsius e maior aprofundamento em dilatação térmica. Eu trouxe aqui outra imagem do manual da Tigre para o esquema de ligação para quando a gente tem o aquecimento através de boiler. Boiler, em algum ponto, ele vai ser alimentado ali pela saída da caixa d'água. Aí da caixa d'água ela vai estar entrando no aquecedor de acumulação, que seria o boiler. O boiler ele possui um dispositivo de segurança e também aqui esse respiro, que às vezes o pessoal também chama de suspiro, ou enfim, é ventilação, que ela ocorre porque ao a gente aquecer a água, tem uma pequena mudança de pressão de certa forma, e principalmente a liberação do vapor. Então a gente tem válvula reguladora de pressão para quando superaquecer a água, a gente ter inclusive esse escape, esse respiro aí desse boiler. Agora, fora isso, depois a água, é claro, ela segue para os pontos de água quente, para a alimentação ali dos pontos que utilizam essa água quente proveniente deste boiler. Dando sequência,
A norma de água quente, ela também traz referência de produtos que são utilizados para sistemas de água quente, como por exemplo o cobre, o PVC, CPVC, polipropileno, que estão contidas nas NBR 15.813, NBR 15.884 e NBR 15.939. A obrigatoriedade de isolamento térmico em todos os tipos de tubulações para água quente não é apenas mais em somente tubos de cobre, mas sim em todos os tubos de água quente. Maior detalhamento em relação aos efeitos de dilatação de prumada também são especificados nessa nova versão da norma. Eu coloquei aqui imagens, esse aqui é do Manual da Tigre, em relação ao exemplo de tubulação sofrendo dilatação térmica aqui pela exposição a céu aberto, a exposição ao sol mesmo, que com o tempo a gente tendo a dilatação por aquecimento e depois ao ela voltar através do resfriamento, ela corre risco de, aumentando ali a variação de temperatura, ela dilata termicamente, e com um tubo de PVC, ao ele retrair, ele poderia estar ocasionando pequenos problemas, como o desse exemplo aqui dessa imagem. A gente tem aqui embaixo, com relação aos isolantes, agora passam a ser obrigatórios para todos os tubos de água quente. A gente tem aqui os principais que eu coloquei foto aí embaixo. Tem o primeiro aqui à esquerda, isolante de polietileno expandido, que é como se fosse essa espuma que é colocada ao redor dos tubos, geralmente é comercializado, todos eles, aliás, em barras de 2 metros. Daí tem esse aqui que tá aqui no meio, que é isolante blindado com película protetora, e ela é geralmente colocada em áreas externas, inclusive. E a gente tem mais adiante aqui a espuma elastomérica, que ela pode ser vendida em mantas e tubos já de 2 metros, que são específicos para diâmetros, né, de tubulações que a gente possa estar utilizando. Aqui neste caso, para água quente, mas que também acaba sendo utilizado em outras instalações, inclusive as de ar-condicionado, que utilizem tubulações. Daí, dando sequência, então, a gente tem aqui a previsão de consumo de água quente, que segundo a antiga norma para a água quente, a gente tinha uma estimativa de consumo de água quente por pessoa. Porém, essa estimativa, mesmo a da norma antiga, ela não atende o dimensionamento dos trechos da rede, pois não considera o uso simultâneo dos aparelhos. Devemos, então, para calcular e dimensionar a água quente, a gente deve estar sempre utilizando o método dos pesos relativos, aqui pelo menos no Brasil. Só relembrando, a água fria, ela também utiliza o método de pesos relativos. A gente já viu em aulas passadas. Aí o sistema de aquecimento pode se apresentar de 3 formas. Ela pode ter o aquecimento centralizado individual, o aquecimento centralizado coletivo e o aquecimento local. Relembrando que é necessário estudar cada forma para determinar a melhor solução para cada caso. O sistema de aquecimento individual, um daqueles 3 sistemas disponíveis, ele é um aquecimento individual que, quando alimenta uma única peça de utilização, como por exemplo um chuveiro ou uma torneira elétrica, ele pode ser local quando pequenos aquecedores elétricos ou a gás alimentam um único compartimento de peça hidrossanitária. A gente tem aqui o exemplo de uma pia, que ela recebe aqui a água quente, ela tem uma ligação elétrica específica para esse aquecedor, então, esse aquecedor elétrico, e dessa forma ele é ligado ali para o misturador de água quente. Aliás, mera curiosidade, aqui no Brasil, quando a gente tem esses metais de misturador, aqui no Brasil, da direita da peça, ela é sempre o de água fria, e o da esquerda da peça vai ser sempre o de água quente. Isso de quem vê a peça, do observador que vai utilizar a peça hidrossanitária. Igual está aqui na imagem. A gente tem aqui a fonte, onde eu trouxe a imagem aqui, quando é pia de cozinha, mesma coisa. A gente tem aqui a derivação da água fria, ela vai entrar no aquecedor elétrico, daí ali com uma ligação de uso específico, somente para ele, e ali ele vai estar liberando a água quente. Mera curiosidade, eu coloquei aqui o chuveiro, o funcionamento do chuveiro elétrico, que, curiosidade, foi inventado por um brasileiro, inclusive, e que esse mesmo motor é utilizado no chuveiro elétrico e também naquele dispositivo que eu estava mostrando no slide anterior. Daí, se você quiser pausar o vídeo para dar uma olhada, pode, é claro, mas só explicando aqui bem rapidamente, a gente tem a entrada da água fria,
a água fria ela vai se depositando, vai acumulando, até o ponto em que ela tem uma altura necessária para levantar, para empurrar o diafragma. Esse diafragma, ele sendo movimentado, ele ativa ali os pontos de contato, daí fecha aqui em relação à ligação da conexão de energia elétrica desse aparelho, e a gente tem inclusive a possibilidade da chave de inverno-verão desse chuveiro, que daí ele vai mudar qual que é o ponto da resistência com corrente que vai estar sendo utilizada. Se for de verão, vai ser usada a molinha inteira da resistência, e se for a da posição fria, você vai ter somente uma pequena menor parte daquela mola da resistência sendo utilizada, porque daí a gente tendo um caminho mais curto, mais estreito, dessa forma a gente estaria tendo o elétron se chocando um pouquinho mais do que o normal e dessa forma aquecendo um pouquinho mais a água. Daí a gente tem então essa parte aqui do chuveiro, que daí ele tendo uma quantidade razoável de água dentro dele, então ele liga e ele vai estar funcionando ali a parte da resistência para o aquecimento, realizar o aquecimento da água. Isso de forma muito resumida. Agora essa aí é mera curiosidade, mas vamos dar sequência. A gente tem aqui o sistema de aquecimento central privado. É o sistema central privado, ele ocorre dessa forma quando atende somente uma unidade habitacional, ou seja, alimenta vários pontos de consumo localizados em cozinha, banheiro, áreas de serviço, dentro de uma única unidade habitacional, inclusive sendo casa unifamiliar ou um apartamento multifamiliar. Neste exemplo, a gente tem aqui a saída a derivação desse barrilete, dessa caixa d'água, tanto para alimentar ali o aquecedor de passagem, como aqui os pontos de consumo dessa água fria. Daí, saindo ali do aquecedor de passagem, a gente tem aqui a saída da água quente, ela vai estar ali atendendo, por exemplo, o chuveiro, e também outro ponto ali de lavatório. Então, aqui a gente tem uma situação que a água quente ela alimenta mais de um ponto dessa unidade habitacional, fosse casa, fosse apartamento, mas ela, dessa forma, atendendo mais de um ponto, ela passa a ser um sistema de aquecimento central privado, que é diferente daquele lá que atendia somente um ponto, este daqui, que é o aquecimento que é individual, somente de uma peça hidrossanitária. E voltando aqui, então, a gente tem o sistema de aquecimento central coletivo, que esse sistema central coletivo, ele ocorre quando um único conjunto de aquecimento alimenta várias unidades de um edifício, ou seja, várias peças de utilização de várias unidades habitacionais ou de comércio e serviços. Daí o exemplo aqui é de um edifício residencial, do tipo hotel, motel, hospital, etc., em que a gente, além de ter o reservatório superior, a gente tem uma bomba de recirculação que vai estar distribuindo a água quente para diversos pontos diferentes dessa edificação, para vários pontos de consumo, seja de apartamentos diferentes ou de unidades diferentes, inclusive de hotel, de hospital. E dando sequência, a gente tem aqui os tipos de aquecedor. Existem vários tipos de aquecedor, sendo mais comuns nas instalações prediais os de aquecimento direto ou indireto, de passagem ou de acumulação. A fonte de calor empregada ela pode ser eletricidade, gás ou energia solar. Começando aqui, a gente tem a tipologia de aquecedor, que é o aquecedor elétrico. São aquecedores que usam a energia elétrica e pode ser de dois tipos, aquecimento de passagem ou de acumulação. A gente tem aqui embaixo o clássico aquecedor de passagem que existe em chuveiro, existe a pecinha separada também para você instalar, seja em uma única torneira, ou então ali com misturador, daí você vai ligar água fria e também ligar água quente e regular diretamente ali tanto na peça como também através de misturador, ou então através de um monocomando. E através de um monocomando de uma única torneira, você pode estar regulando para entrar tanto a fria quanto a água quente. O de acumulação, o aquecimento por acumulação, a gente tem o recipiente que vai estar acumulando a água, a gente tem ele com válvula de dreno, o bastão de anodo, o isolante térmico em poliuretano envolvendo ele, uma chapa de aço zincado com pintura eletrostática, geralmente também, e o fornecimento elétrico que vai estar ali aquecendo a água, que fica acumulada também nessa espécie de boiler, um boiler elétrico. A gente tem também aquecedores a gás,
E aquecedores a gás, o modelo aquecedor a gás, ele deve estar de acordo com as normas também da ABNT e deve ser considerada também as orientações de cada fabricante. Existem no mercado diversos tipos de aquecedor. Os aquecedores a gás devem ser alimentados pelo reservatório superior de água fria ou por dispositivo de pressurização. Apresentam duas vantagens em relação aos aquecedores elétricos: melhor pressão de água que os similares elétricos e água quente para uso imediato. Como desvantagem, apresenta o risco de vazamento de gás se não forem seguidas as especificações corretamente. Aqui a gente tem um exemplo do aquecedor de gás de acumulação, as peças dela também identificadas aqui. E aqui a gente tem o aquecedor de gás de passagem. Tem o aquecedor aqui da Comeco, em que a gente tem na parte mais de cima o duto de água quente. Geralmente a gente tem a tampa frontal, em que há ali a logomarca, né, da empresa. A gente tem um visor da chama para checar se realmente está havendo combustão ali que aqueça a água acontecendo. A gente tem também o volume de gás para estar liberando, regulando a passagem ali do gás. Aí a gente sempre tem aqui, quando a gente vê o aquecedor de frente, ou seja, do observador, na parte à direita vai estar água fria e na parte à esquerda vai estar o engate de água quente. No meio vai ter a entrada de gás e também o seletor de volume de água, que fica bem pertinho. Do lado de dentro, a gente tem ali a entrada de água fria e ele circundando esses tubos de cobre ao redor da região onde vai estar tendo a queima, né, chama, a gente vai ter ali o aquecimento da água e depois a saída dela já como água quente para os pontos de consumo. É claro que, havendo calor, se você tem a combustão, você tem um material que está sendo queimado, que é o gás. A gente tem um pouquinho da perda do oxigênio que está sendo utilizado para esse gás, e a gente tem o resultado dessa combustão, que além do calor, é claro, né, você vai ter um pouquinho de vapor e gás carbônico sendo liberado ali pela parte mais de cima. Ainda que seja pouquinho, por exemplo, gás de fogão, de fogão a gás, também seria um pouquinho, bem pouquinho essa parte de perda de oxigênio e a questão da liberação do gás, mas ainda assim, por segurança, quando acontece em lado interno a edificação, você tem o duto de exaustão na parte mais acima dessa peça, direcionando esse resultado da queima para o lado de fora da edificação. E se fosse numa área externa, você é claro que não precisaria ficar conectando dutos de exaustão em cima da peça. Porém, é claro que ela teria que ter a possibilidade de estar escapando o ar quente pela parte de cima. Daí, com relação a outro tipo de aquecedor, a gente tem os aquecedores solares. Ele é utilizado devido à escassez de energia e a uma tendência cada vez maior de aumento de tarifas de energia elétrica. A energia solar vem sendo adotada em grande escala no segmento de aquecedores de água por conta disso. Daí, com o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos e das técnicas de instalação, os custos diminuíram significativamente e é um sistema que combina segurança, ecologia e economia. As principais vantagens do uso do aquecimento solar com apoio do sistema ali a gás seria a economia de energia, que reduz em média 35% da conta de luz. É claro que depende de inúmeras variáveis, mas na média seria isso. Esse sistema é de fácil manutenção, ela utiliza uma fonte de energia inesgotável e não produz a poluição ambiental. A desvantagem do sistema é o comprometimento de sua eficiência em dias nublados ou chuvosos, sendo necessária a utilização de um sistema misto, que seria a energia solar mais a energia elétrica ou ali o aquecimento a gás de forma complementar a dias que não estivessem tão ensolarados. Aqui a gente tem a imagem onde a gente tem um reservatório que direciona a água fria para as placas coletoras, aliás, as placas voltadas para o lado norte da edificação. A água sendo aquecida, ela vai ali para o tanque, e do tanque ela pode estar alimentando essas diferentes peças de consumo. Agora, num dia que não esteja tão ensolarado o suficiente para estar aquecendo a água, a gente tem, de forma complementar, a água morna sendo ali levada para o aquecedor, seja aquecedor a gás ou elétrico, e depois da água ser aquecida, ela é devolvida ali para o tanque boiler, para depois ser direcionada ali para os pontos de consumo. E aqui a gente tem um outro exemplo, uma outra imagem esquemática, só que essa aí é da Soletrol, onde a gente aqui também tem
a alimentação de água fria, ali sendo direcionada para o boiler. Aí o boiler também tem o respiro, também chamado de suspiro, que é a ventilação ali do boiler, para quando a água superaquecer, a gente ter o escape ali do vapor d'água. Quando a gente tem aqui a entrada então da água fria para essas placas solares, ela é direcionada depois ali de volta para o boiler, e do boiler a gente vai ter aqui a água quente sendo direcionada para os pontos de consumo. Tem esse outro exemplo também de esquemático de ligação do livro do Roberto de Carvalho Júnior neste caso, e sempre que se optar pelo aquecimento solar, o arquiteto ele deve preparar a edificação para receber o sistema. Além de instalação hidráulica apropriada, os equipamentos que compõem o sistema devem ser localizados e dispostos de forma correta na cobertura. E os aquecedores solares devem ter desempenho térmico conforme a NBR 10.185 e deve ser verificável pela NBR 10.184. E devem ser instalados conforme a NBR 12.269. A gente tem aqui também o esquemático de que primeiro ele passa ali pelo coletor, que seriam as placas solares de aquecimento de água, daí ela passa ali depois na sequência depósito de água quente, daí ela é constantemente alimentada pelo reservatório de água quente e efetua a subida da placa solar em direção ali essa água quente desse coletor. Ela efetua também a descida da água aqui constantemente aqui para a placa, para ela entrar aqui nesse boiler. E tem também um sistema auxiliar de aquecimento, né, que vai ser engatado ali para um aquecedor de passagem a gás ou elétrico, a depender. E a gente tem também a entrada de água fria diretamente também aqui para esse boiler. Em algum ponto a gente vai ter o respiro dele, daí aqui representado pelo número 9 saindo lateralmente aqui para essa parte mais de cima. E também o consumo de água fria, que ela também é fornecida ali nessa coluna de distribuição vindo ali da caixa d'água. Fora isso, também a gente tem o dreno, que é o dreno saída dos coletores, que passa ali pelo boiler então. Dando sequência, só relembrando, a placa solar, de acordo com a fabricante, ela vai ter até mesmo sugestões de posicionamento, afastamento em relação a telhado, em relação a uma próxima placa. Porém, sempre, independentemente de fabricante, sempre as placas elas devem se voltar para o norte, que é a fachada mais ensolarada, seja do lado leste, seja do lado oeste. Ela sempre no norte, pelo menos para quem está no hemisfério sul, que nem o pessoal aqui no Brasil está, a gente tem o lado norte mais ensolarado em relação ao lado sul. E fora isso, a depender se é de manhãzinha ou mais para próximo do pôr do sol, o sol ele vai estar posicionado mais de um lado ou mais do outro lado, mas sempre inclinado um pouquinho mais pelo lado norte. Então, só por isso, independentemente de fabricante, de afastamento de telhado, sempre a placa ela deve se voltar ali para o lado norte. Boiler, ele aqui debaixo da caixa d'água, e a sugestão, né, de instalação geralmente ele fica próximo ao reservatório. E fora isso, a gente tem um dimensionamento de aquecedores. Na hora de escolher o aquecedor, algumas informações são fundamentais para garantir o fornecimento de água quente na temperatura e quantidade certa para os usuários do sistema. Quando se trata de uma residência, por exemplo, é necessário saber quantas pessoas residem na edificação, quantos quartos tem a edificação, se haverá banheiras de hidromassagem, em caso afirmativo, quantas e qual o volume de cada uma, haverá máquinas de lavar louças, será necessário água quente na pia da cozinha e no tanque, resumindo, onde há pontos de água quente. Por meio dessas informações é possível calcular o volume de água quente que será consumido pelos usuários do sistema, bem como dimensionar o aquecedor ideal que atenda o nível de conforto desejado. A gente tem o exemplo aqui de aquecedores de passagem a gás. Aqui o exemplo é o da Rinnai, em que para dimensionar o aquecedor é necessário saber o número de pontos de consumo que serão atendidos, duchas, torneiras, de lavatórios, etc., bem como a vazão, litros por minuto, das peças de utilização. Esses valores podem ser encontrados na tabela simplificada da norma brasileira NBR 5626. O exercício aqui envolve dimensionar um aquecedor de passagem a gás para alimentar uma ducha e um lavatório e um banheiro. Eu coloquei o exemplo aqui, coloquei a imagem meramente ilustrativa, daí o propósito do exercício é dimensionar esse aquecedor para atender essas peças. Daí a gente tem aqui uma tabela resumo de vazões para a gente conseguir ter o auxílio ao dimensionamento.
Resolução envolve primeiro, então, a gente fazer a soma dos pesos, a soma das vazões dos aparelhos, e de acordo com essa tabela, a gente tem que a ducha é 12 litros por minuto e a torneira do lavatório, torneira com misturador, é de 9 litros por minuto. Aqui a torneira, ainda que seja monocomando, ela é misturador. E a gente tem aqui o chuveiro. Esse aqui, daí ele não é monocomando, ele tem aqui o da direita e da esquerda, né? Direita água fria, esquerda água quente. E aqui é misturador também. Tem então essa situação em que o chuveiro do misturador é 12 litros por minuto e a gente vai ter a soma dele com 9 litros por minuto da torneira com misturador. Se a gente for fazer 12 mais 9, vai dar 21 litros por minuto. Como a água quente está sendo misturada com a água fria dentro do aquecedor, devemos considerar a metade da vazão calculada, que o pessoal também abrevia para QNEC. Daí a gente tem então que esse valor vai ser 21 dividido por 2, 10,5 litros por minuto, metade de 21. Adota-se então um aquecedor com vazão de 10 litros por minuto neste exemplo. Temos também aquecedores de acumulação. Para o aquecimento dos aquecedores de acumulação elétrico e a gás, também conhecidos como boiler, é necessário identificar o número de usuários do sistema, ou seja, quantos moradores. No caso de residências, o ideal é considerar 2 pessoas por dormitório e 1 pessoa por dormitório de empregada. O exercício aqui que eu estou colocando agora é de mencionar o aquecedor de acumulação a gás de uma residência com 3 dormitórios, uma dependência de empregada, e devemos considerar uma banheira de 200 litros. Daí, para este exemplo, se você quiser pausar e tentar fazer sozinho, então aqui eu coloquei as tabelas que estão sendo utilizadas neste exemplo, e dando sequência, a gente tem aqui a resolução. Porque nesse sistema a gente vai estar utilizando, só relembrando, o boiler, aquecedor a gás ali de acumulação, para uma residência com 3 dormitórios, 1 quarto de empregada e uma banheira de 200 litros. Então, se a gente for fazer 2 pessoas por dormitório, 2 vezes 3, 6 pessoas, mais 1 dormitório de empregada, que a gente computa uma pessoa, então 6 mais 1 vai estar 7 pessoas no total. Verifica-se o consumo médio por pessoa segundo a tipologia. Se a gente tem aqui aquecedor a gás, seria aqui 40 litros por pessoa. Então, se a gente for fazer 7 pessoas vezes 40 litros por pessoa, então 7 vezes 4, 28, acrescento 0, 280 litros. Aqui somente com essa primeira parte, considerando as pessoas. Porém, essa edificação, além de ter 3 dormitórios mais 1 quarto de empregada, essas 7 pessoas, além disso, ela vai conter também o volume da banheira de 200 litros. Só que 200 litros dividido por 2, porque é uma banheira de misturador, onde vão se misturar metade água quente, metade água fria, pelo menos para finalidade de cálculo. Então, seria 200 dividido por 2, que seria 100 litros. Então, se a gente for somar, né, realizar a soma dos volumes calculados, 280 litros mais 100 litros, a gente vai obter 380 litros. E se você fosse lançar no Google para pesquisar alguma fabricante, você descobriria provavelmente vários boilers de 400 litros, como por exemplo este daqui, boiler solar de baixa pressão de inox da Comeco. Existem outros também. A gente tem também o aquecedor solar. O dimensionamento de um sistema de aquecimento solar está diretamente relacionado ao número de usuários e à destinação de água quente. Como regra geral, adota-se o volume diário de 50 litros por pessoa no caso da previsão do aquecedor solar. Porém, pias de cozinha e banheiras devem ser consideradas à parte. Com relação às placas, considera-se cada metro quadrado de placa equivalente a entre 50 a 65 litros de água dia, de acordo com as informações do fabricante. Um outro exercício aqui agora vai ser dimensionar o sistema de aquecimento, só que agora vai ser aquecimento solar, de uma residência com 3 dormitórios e uma dependência de empregado. Só que agora, além disso, considerar 2 banheiras de hidromassagem de 200 litros cada e pia também aquecida na cozinha. Envolvendo aqui a resolução, primeiro a quantidade de pessoas, que continua sendo igual à do exercício anterior, que se são 3 dormitórios vezes 2 pessoas por dormitório, a gente obtém 6 pessoas, mais 1 pessoa no dormitório de empregada, a gente tem no total 7 pessoas. Daí, verificando o consumo médio por pessoa, daí a gente vai ter então 50 litros por pessoa,
aqui de acordo com essa tabela de estimativa de consumo diário, e dessa forma calculando, né, 7 pessoas vezes 50 litros, a gente vai obter 350 litros. Se a gente for conferir também o volume das banheiras, são 2 banheiras, 200 litros mais 200 litros, que seria 400, dividido por 2, que daria então 200 litros. Considera-se que o consumo de água quente da torneira, da pia, da cozinha, neste caso vai ser de 50 litros, dividir a banheira, e tem também a pia da cozinha, que a gente considera 50 litros. Considera-se o total de consumo diário por dia, portanto é a soma de tudo isso, que seria igual a 350, mais 50, 400, mais 200 seria 600 litros no total. E se a gente descobriu que vão ser 600 litros diários de água quente, então a gente pode estar adotando um sistema, um kit de aquecedor solar, que envolve um boiler inox ali de baixa pressão de 600 litros, e mais aqui a quantidade de coletores necessária de acordo com a fabricante. Porque para completar o dimensionamento do sistema de aquecimento solar, a gente calcula a quantidade também de coletores necessários. Se a gente fosse adotar de acordo com a fabricante, vamos supor neste caso, um coletor de área de 1 metro quadrado de superfície, em que a gente houvesse nele a relação de 1 metro quadrado para cada 100 litros de água a ser aquecida. Portanto, o volume diário de coletor de 100 litros dia, que seria neste caso, se a gente fosse dividir o número de coletores como sendo o volume total do boiler dividido pelo volume diário desse coletor, a gente teria 600 do slide anterior aqui, né, os 600 litros no total que a gente calculou, e dessa forma dividido por 100, que seria da eficiência aqui do volume diário do coletores das placas solares, 600 dividido por 100 seriam 6 placas, então, necessárias, mais um boiler aqui de 600 litros para essa instalação de aquecimento solar. Dando sequência também, a gente tem a distribuição de água quente, que é feita por meio de encanamentos completamente independentes do sistema de distribuição de água fria. O traçado da rede interna de distribuição, porém, obedece inclusive aos mesmos critérios da rede de água fria, e as tubulações devem ser projetadas e executadas tendo em vista as particularidades do tipo de material escolhido e especificado pelo projetista, dependendo das peculiaridades da instalação. De acordo com a NBR 5626, as tubulações não devem ser solidárias aos elementos estruturais, devendo ser alojadas em passagens projetadas para este fim. Devem ser previstos registros de gaveta no início de cada coluna de distribuição e em cada ramal, no trecho compreendido entre a respectiva derivação e o primeiro subramal. O ponto de água quente deve localizar-se por convenção à esquerda do ponto de água fria, visto de frente pelo observador. Na modalidade de aquecimento direto, a fonte energética atua no reservatório ou serpentina que contém a água cuja temperatura deseja se elevar, enquanto que no indireto, a fonte de energia aquece um determinado volume de fluido, o qual, por condução, eleva a temperatura da água de consumo. Aqui eu coloquei tabelas de dimensionamentos das tubulações de água quente, porque para o dimensionamento das tubulações de água quente adotam-se os mesmos princípios empregados para a água fria, ou seja, por meio do método dos pesos relativos. Porém, utilizam-se essas tabelas, inclusive muito menos peças do que quando a gente fez água fria, porque são menos peças que teriam a necessidade de um ponto de água quente, como por exemplo a banheira, bidê, chuveiro, ducha, lavatório, pias de cozinha, que cada um deles tem pesos relativos iguaizinhos, inclusive, da água fria. Não sei se você lembra quando você viu ali o vídeo anterior de água fria, o peso relativo da banheira, ou ali o peso da pia da cozinha, igualzinho. E quando a gente tem o ábaco simplificado aqui para utilizar a tubulação da água quente, ele é igualzinho também ao ábaco de luneta que a gente utilizou ali para fazer a água fria. Via de regra, como ele é calculado com os mesmos critérios do da água fria, praticamente a mesma bitola, a mesma dimensão comercial da água fria, você poderia estar adotando então para água quente. Apenas que às vezes tem uma pequena variação, como por exemplo, se no subramal você fosse usar o tubo de PVC de 20 milímetros, o respectivo dele, equivalente a ele, no sistema de água quente, seriam com engates de 22 milímetros, por conta da região de acoplamento, que às vezes o pessoal denomina comercialmente como sendo tubo de 22, em vez de ser tubo de 20, mas ele seria bem equivalente ao tubo de 20 ali da água fria, inclusive.
Para efeito de comparação do custo de operação de um sistema de água quente, apresenta-se a seguir o cálculo comparativo simplificado do consumo de gás liquefeito de petróleo e energia elétrica para uma residência que utiliza em média 400 litros de água quente por dia. Considerando-se que a energia calorífica, a energia de eletricidade, neste caso vai ser de 860 quilocalorias por quilowatt, o poder calorífico do gás encanado é de 4.200 quilocalorias e o poder calorífico de um GLP, de um gás liquefeito de petróleo, seria de 11.000 quilocalorias por quilograma. Supondo que a temperatura da água deverá ser elevada de 20 graus a 70 graus, tem-se essa fórmula, onde o Q obtido vai ser a quantidade de calor necessária para aquecer a água. Essa quantidade vai ser dada de acordo com a massa, multiplicada pelo calor específico, seria o volume da água a ser aquecida, multiplicado pelo valor de calor específico da água e a variação da temperatura. E se a gente fosse seguir dessa forma, voltando aqui ao enunciado de 400 litros de água quente por dia, e se a gente for multiplicar 400 vezes o calor específico da água, que é 1, e aqui a variação de 70 menos 20 ali, que é do original, e a quantidade a ser elevada, é 70 menos 20, 50. Então, se a gente fosse fazer 400 vezes 50, 5 vezes 4, 20, e a gente acrescenta 3 zeros ali na sequência, nessa multiplicação. A potência calorífica, a energia que a gente poderia estar usando para calcular e verificar as diferenças, seria a gente estar considerando que seria de 20 quilocalorias. Se a gente pegar aí esse valor, dividir por 860 quilocalorias, a gente obteria 23,25 kW. Agora, se a gente for digitar no Google, no momento que eu estou gravando esse vídeo, cada quilowatt-hora estava com preço de 55 centavos aproximadamente para a categoria residencial. E se a gente fosse multiplicar pelos R$ 23,25 na conversão da unidade, a gente obteria a quantidade em reais atuais, pelo menos no momento que estou gravando agora, que seria igual a R$ 12,78. Do gás encanado, se a gente fosse considerar o 4.200 quilocalorias por metro cúbico, a gente teria o valor de 4,76 metros cúbicos. E multiplicando ele pelo valor atual de R$ 4,00 por metro cúbico, a gente teria o valor em reais de R$ 19,04. Já o GLP, a gente considerando a conversão de 11.000 quilocalorias por quilo, a gente descobriria que 20.000 quilocalorias seria equivalente a 1,82 quilos de GLP. E se a gente fosse considerar que a troca do bujão vazio pelo cheio, aqui no Brasil, do momento que eu estou vendo agora, eu pesquisei, estava R$ 80 o bujão por 13 quilos de bujão, a gente teria então 80 por 13, R$ 6,15 por quilo. Se a gente for multiplicar o 1,82 quilos por este valor, a gente chegaria ao resultado, então, de 11,19 ali pelo GLP. E dessa forma, pelo menos no momento atual, dá uma pequena diferença ali entre GLP e eletricidade, sendo que o gás encanado, pelo menos aqui no momento que eu calculei, ele ficou pouca coisa mais caro. Eu deixei aqui recomendações em relação às NBRs que podem ser consultadas, inclusive livros. A maioria das imagens eu trouxe aqui do livro do Roberto de Carvalho Júnior, e a norma que eu trouxe aqui resumida é a NBR 5626, principalmente na parte de água quente. Espero que você tenha curtido. Este não é um vídeo sobre operar softwares e apertar botõezinhos, mas contém os conceitos relevantes e necessários para que projetos como esse sejam realizados. Caso você curta esse tipo de conteúdo e queira continuar a estar vendo mais vídeos como esse, eu peço que você comente abaixo, pode estar sugerindo conteúdos futuros também, mas nos vemos na próxima!